Não, peraí. Vocês dizem que a igreja é a casa de Deus, todos sem exceção, pastor, presbítero, diácono, bispo, todo mundo. Você tem que ir para a casa de Deus, você não pode deixar de ir para a casa de Deus, você não pode deixar de buscar a Deus. Quando você falta no culto, você não tem compromisso com Deus, porque a casa é de Deus. Peraí, aonde está escrito que a igreja é a casa de Deus? Tem que estar escrito, porque se não tiver escrito é mentira. Porque a palavra que vocês usam, congregai-vos, se você colocar no dicionário, o pai dos burros, está escrito: congregar é juntar pessoas em algum lugar. Isso é congregar. Serve tanto para a igreja, como para um baile, para um salão, para uma festa. A palavra congregar não é dos crentes. A palavra congregar não é dos evangélicos, é do dicionário. Vai ler, coloca no Google o que quer dizer congregai-vos, tá bom? Congregar é se juntar com pessoas. Outra coisa, vamos ver o que Deus disse. Não sou eu, não é o teu pastor, não é a igreja, não é o presbítero, não é o diácono, não é a irmã do coque. O que Deus, o próprio Deus diz. Vamos lá? Está lá escrito em Atos capítulo 7, verso 48 ao 50. Diz assim, ó, 48. Porém, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, não mora em casas construídas por seres humanos, como diz o profeta. Não mora. Pronto. Se fosse só esse trecho, acabaria com esse misticismo, esse engano gospel, essa feitiçaria de dizer que Deus mora na casa, que a casa é de Deus. Você não pode faltar na casa de Deus. Eu tenho que ir para a casa de Deus, buscar Deus na casa dele. Peraí, ele acabou de dizer, quem escreveu foi Timóteo, um dos apóstolos, cheio do Espírito Santo. Ou vai falar que agora o apóstolo é mentiroso e o teu pastor e você é verdadeiro. Vamos dar continuidade, como diz o profeta. 49, Atos 7, 49. O céu é o meu trono, diz o Senhor. Aonde Deus mora? No céu. É o céu que é o meu trono, diz o Senhor. Não é na igreja. Eu não moro na igreja. Essa casa não é minha, nunca fui minha. Eu nem habito em templos ou casas construídas por mão de homem. E agora vocês vão dizer que a Bíblia está mentindo? Que Deus é mentiroso e os seus pastores são verdadeiros? Ou você vai falar que Deus é mentiroso e você está falando a verdade? Quando você diz, vou para a casa de Deus, jamais eu deixarei de buscar a Deus na casa dele, mas o céu é o trono dele, o céu é a casa dele. Então você tem que ir para o céu para buscá-lo, porque ele só tem uma morada, uma casa, é os céus. O trono de Deus está no céu. Foi ele que disse, eu não estou em templo e casas construídas por mão de homem. O céu é o meu trono, diz o Senhor. Não sou eu, não é o pastor, é o Senhor dizendo, diz o Senhor, o céu é o meu trono, não a igreja. Vamos continuar, porque de repente ainda você chama Deus de mentiroso. Vamos lá. A terra é estrado onde descansam os meus pés. Como é que Deus mora na igreja? A igreja é dele, mas ele fala que a terra não é a igreja, é só descanso para os pés. Me explica? Quer dizer que ele descansa, a terra, o planeta Terra é descanso para os pés de Deus, mas ele mora na casa, que é a igreja. Poupe, me poupe. Abre os olhos, está sendo enganado. Olha a outra aqui, ó. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? É o Senhor perguntando. Que tipo de casa vocês, pecadores, homens, poderiam construir para um Deus tão poderoso, justo, fiel, dono da glória, onde o sol bate continência para o brilho do próprio Deus? E vocês falam que Deus mora na igreja. A casa é dele, se a casa é dele, ele mora lá. Vamos continuar, porque ainda eu acredito que vocês vão falar que eu sou do diabo, e a Bíblia é do diabo, e o Timóteo que escreveu isso, usado pelo Espírito Santo, é do diabo. Mas o teu pastor, você é cheio de Deus, porque Deus está mentindo sobre a própria palavra que ele escreveu. Ele escreveu isso. Eu não habito em templo nem em casas construídas pelas mãos de homem. O meu trono está no céu, e a terra é como estrado. Eu não moro nessas casas. Bom, vamos continuar. Como conseguiriam construir um lugar que eu pudesse morar? Deus perguntou para você, que diz que a casa é dele, que como você poderia construir um lugar para ele morar? E aí, explica.
Ah, mas lá Davi falou: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Naquele tempo o templo de Salomão existia, e Deus permitiu que o filho de Davi, Salomão, construísse o templo, porque Deus mandou construir somente aquele templo. Depois daquele templo, nunca mais Deus deu permissão para construir nenhum tipo de igreja. Ah, mas os apóstolos, a igreja de Coríntios era uma junção de pessoas em alguma casa, não era igreja, porque a igreja tem placa. E qual era a placa da igreja lá? Era o nome de uma cidade. Igreja de Coríntios, era onde eles se reuniam, em Coríntios. Igreja de Éfeso, era lá em Éfeso que eles se reuniam. Igreja de Tessalonicenses, era lá em Tessalônica que eles se reuniam. Era lugares. A referência de lugares, não era placa, era referência. É que nem você falar para mim: ah, eu gosto de ir quando tem culto lá na casa do irmão Alex, que fica lá na rua tal, no bairro tal. Mas não tinha placa. Mas aí Jesus veio, como vocês vão dizer: ai, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aí Jesus veio, encontrou com a samaritana, e a samaritana perguntou para Jesus: ah, uns dizem que eu tenho que adorar no templo, e outros dizem que eu tenho que adorar no monte. Jesus falou: nem no templo e nem no monte, é chegada a hora, e já chegou. Já chegou. Que todos aqueles que me buscarem em espírito e em verdade me encontrarão. Nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. Jesus desmistificou tudo isso que vocês usam hoje. Não é na igreja e não é no monte, é em espírito e em verdade. E Deus, para quebrar toda essa mentira, disse: eu não habito em casas de homem, o meu trono, a minha casa é no céu. E pergunta para vocês: que tipo de casa vocês podem fazer para me morar? Responde você, já que a igreja é dele, e ele está escrevendo que tipo de casa você poderia fazer para ele morar. Quem sabe ele é mentiroso e você é verdadeiro. Por isso que nós desigrejados temos uma vida abençoada, porque lemos essas coisas e nos alegramos, porque temos certeza que não habitamos em templos construídos pela mão de homem como de Deus. Temos um coração voltado para Cristo e não seguimos a homens, seguimos a Cristo. Que Deus abra a mente de vocês, o coração de vocês, o entendimento de vocês, e aprenda que o próprio Deus, não fui eu e nem foi nenhum pastor, foi o próprio Deus que falou: eu não habito nessas casas, e que tipo de casa vocês fariam para me morar? E a terceira coisa: o meu trono está no céu e não na terra. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de vocês.